Olá, eu me chamo Carolina e hoje vou representar o Grupo Futurama apresentando o projeto Alerta a Jusante, que propõe um sistema inteligente de monitoramento para as barragens e usinas. O nosso objetivo aqui é prevenir desastres causados por inundações e rompimentos, com foco especial nas comunidades ribeirinhas que vivem a jusante dessas estruturas. Para entender a necessidade dessa solução, é importante conhecer o contexto em que ela se insere. No Brasil, mais de 40 milhões de pessoas vivem em áreas vulneráveis a jusante de barragens, isso é, vivem exatamente no curso para onde a água corre. Essas regiões elas estão cada vez mais expostas aos efeitos das mudanças climáticas e da pressão por geração de energia. E para mostrar como essa vulnerabilidade é real, a gente trouxe um exemplo que ocorreu recentemente no sul do país e que teve ampla cobertura midiática. Foi o colapso da barragem 14 de julho, no Rio Grande do Sul. As chuvas intensas sobrecarregaram a estrutura e geraram uma onda de 2 metros, que percorreu 150 quilômetros, atingindo Porto Alegre e alagando bairros inteiros. E esse evento, infelizmente, não foi isolado. O relatório de segurança de barragens aponta que a gente tem quase 1.600 barragens classificadas como de alto risco. Elas representam basicamente 6% das estruturas existentes que a gente tem no nosso país. Muitas estão em locais habitados, sem nenhum tipo de monitoramento constante. O nosso projeto responde a 2 pontos principais: a ausência de alertas preventivos confiáveis, e o segundo é a inexistência de um sistema que consiga classificar riscos com base em dados reais e previsões meteorológicas. Com base nesses desafios, a gente desenvolveu uma solução estruturada e tecnologicamente muito robusta. O que nós propomos é um sistema automatizado de monitoramento que coleta dados hidrológicos e meteorológicos a cada hora. Esses dados são processados em tempo real e analisados com a ajuda de modelos de machine learning, gerando alertas que podem ser enviados diretamente para as comunidades em risco. Agora a gente vai entender como é que essa solução funciona na prática. Nós utilizamos a infraestrutura da Google Cloud Platform. Para classificação de risco, a gente está usando o algoritmo XGBoost. Para previsão de vazões e picos de chuva, a gente utiliza redes neurais LSTM. Esses modelos eles são ideais para lidar com grandes volumes de dados e detectar também os padrões de risco. Eles são alimentados por dados variados, que garantem uma visão ampla e precisa da situação. O nosso sistema aqui integra dados telemétricos com volume útil, vazão e nível montante, além de previsões meteorológicas de 16 dias da API OpenMeteo. Cruzamos também essas informações com dados demográficos do IBGE, para identificar as áreas mais vulneráveis. E com essas informações integradas, a gente consegue assinar os mecanismos de alerta em tempo real. Os dados são processados em tempo real no BigQuery, o sistema emite alertas automáticos por SMS e WhatsApp. Os gestores públicos podem acompanhar tudo por meio de um dashboard interativo. Então, para ilustrar o funcionamento do sistema, a gente aplicou aqui um estudo de caso em uma bacia real. É o Rio Canoas. A gente aplicou a solução ao Rio Canoas, que abastece a usina de Campos Novos. Essa região aqui recebe água de 2 afluentes principais, que influenciam diretamente na vazão. A gente simulou chuvas intensas e previmos uma vazão de 63 metros cúbicos, permitindo acionar medidas preventivas com antecedência. Essas previsões se baseiam em uma API robusta e acessível, que a gente escolheu por sua alta resolução. Aqui a gente tem uma ilustração, esses afluentes principais do Rio Canoas, né? O Rio das Antas e o Rio dos Peixes. Essa aqui é a nossa usina hidrelétrica. Aqui a gente pode observar como é o output do modelo. Ele dá para nós um risco crítico de sobrecarga, dizendo para nós qual que é o momento e qual que é a projeção relacionada àquela precipitação. E também gera para nós uma janela de ação urgente, ou seja, um tempo onde a gente precisa agir antes que uma catástrofe maior aconteça. Aqui eu vou trazer para vocês algumas telas de protótipos que a gente elaborou. Aqui a gente tem um dashboard com função mais voltada para a gestão mesmo, uma vez que daqui a gente pode extrair análises mais aprofundadas de inúmeros assuntos, como por exemplo, regiões onde a gente tem uma incidência maior de precipitações mais agressivas e isso pode desembocar, por exemplo, em ações voltadas para a blindagem dessa região aí. Aqui a gente tem a telinha de cadastro, onde a gente vai ter as pessoas cadastradas. Além dos dados pessoais da pessoa, a gente também vai ter a localização dela, para que a gente possa emitir alertas mais assertivos. Aqui a gente vai trazer um pouquinho da arquitetura que a gente desenhou. Aqui a gente tem uma visão geral da nossa arquitetura, um foco maior nas nossas fontes de dados, algumas das quais eu já citei, né, como a API da OpenMeteo e a ingestão dos dados de Hidroweb também. Aqui a gente tem a nossa camada de ETL, uma vez que os dados são atualizados a cada uma hora, a gente precisa de um processo de ETL bastante robusto, para que as informações entrem já bastante mastigadas para o nosso modelo. Então a gente tem as nossas camadas bronze, silver e gold, com níveis diferentes de tratamento. Aqui já partindo para os nossos possíveis outputs, a gente tem o Looker como a nossa principal ferramenta de BI, e também a gente precisa da base, de fato, de envio, né, possíveis envios. Então a gente optou pelo uso do Firebase, que é da própria Google, e permite a publicação de websites em websites públicos, né, e a gente armazena em forma de documento para o nosso uso. Quando informações já tratadas e disponíveis para o uso, os processos já imputa isso no nosso modelo, né, ele faz os tratamentos necessários, chega a uma conclusão de predição com um nível satisfatório de acurácia, e essas informações, esse output, é armazenado aqui no Google Cloud Platform. E é isso. O time Futurama agradece muito pela atenção de vocês. Tchau, tchau.